Vamos mudar de assunto. No terceiro dia de buscas, o número de mortos pelo terremoto que devastou a Turquia e a Síria já passa de 12 mil. O enviado especial Felipe Kirin já está aí aparecendo na tela para a gente ao vivo, direto da Turquia, e traz informações para a gente nesse frio que você nesse momento passa aí também, já praticamente, né, Kirin, de madrugada agora na Turquia. Boa noite para você, já madrugada por aí. Boa noite, Rodolfo, e a todos aí no Brasil. Aqui 1h41 da manhã. As equipes de resgate seguem um trabalho incessante. Algumas pessoas estão sendo retiradas com vida dos escombros, mas infelizmente o número de mortes não para de subir. Quem pode está deixando as zonas mais afetadas, indo a locais mais seguros, como esta cidade em que estou, Antuária, sobretudo pessoas que vêm da cidade de Adana. Mas tantas outras pessoas não têm essa opção. Estão ilhadas em meio à destruição, dormindo em barracas improvisadas e até mesmo na rua, com frio, temperaturas negativas. O trabalho para a reconstrução da Síria e também da Turquia será enorme, mas muitas cidades talvez já tenham sido varridas do mapa para sempre. Se locomover em um país destruído pelo terremoto também é uma missão muito complicada. Em 2 dias aqui na Turquia, eu já tive 2 voos cancelados, além de um outro com atraso de mais de 4 horas. A situação é realmente dramática. Vamos acompanhar na reportagem esse drama que vivem turcos e sírios. Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias. Eu coloquei aqui esse vídeo que aconteceu na segunda-feira. Esse terremoto aconteceu na segunda-feira. E, aliás, quando eu falo na segunda-feira, eu estou falando, portanto, de um dia bem próximo da gente. E eu tenho certeza que algumas pessoas, elas se espantam, se atemorizam com alguma, eu diria com alguma razão, né? Elas se atemorizam com alguma razão, pelo fato de que as constantes chuvas têm trazido algumas dificuldades para os nossos sistemas aqui no Brasil. Mas quando eu vejo agora uma situação que na Turquia e também na Síria, você tem um terremoto 7,5 na escala Richter, uma escala que vai de 0 a 10. Então, 7,5 na escala Richter e devasta o país inteiro, não é? E eu começo a fazer um certo paralelo. É bem correto dizer que é bastante complicado quando as enchentes tomam as nossas casas. É claro que tem muita perda, tem mortes. Nós não estamos, entenda, não estamos relativizando nada. Mas quando você vê um repórter dizer isso aí aconteceu na segunda-feira, então ele está dizendo que passava de 12 mil mortos. As atualizações estão dando conta de 19 a 20 mil mortos. E esse terremoto, gente, olha, perceba, esse terremoto ele aconteceu atingindo, gente, a Turquia, a Síria e alguns outros países, né? E milhares de prédios desabaram, né? Tanto na Síria quanto na Turquia. E as agências humanitárias eles alertam para a repercussão catastrófica, né? No noroeste da Síria, onde milhões de pessoas vulneráveis deslocadas já dependiam de ajuda humanitária. Por que é que elas já dependiam de ajuda humanitária? Porque há uma década ou mais, tá bom? Há uma guerra civil acontecendo na Síria. Isso mesmo. O governo de Bashar al-Assad, ele foi inclusive denunciado diante da ONU por ter usado
armas de destruição biológica, dizimando a população do seu próprio país. Perceba a situação, anos acontecendo na Síria, e agora é coroada por esse terremoto, né, que vai também trazer essas sequelas que são muito difíceis de se reverter. Parece que algumas cidades se colocaram numa situação de não poder sequer ser reconstruída. Então, você observa as dificuldades que estão se passando no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, não é só no nosso país. As dificuldades financeiras que acontecem aqui, elas são bastante graves, mas existem países cuja miséria é muito maior. Se você olha para os países que estão na composição da África, você vai ver os nossos irmãos africanos passando privação tão grande, onde pessoas vivem com menos de $1 por dia. Veja como é a situação da África. E aqui no Brasil nós temos algumas dificuldades, sim. Temos bastante pessoas em situações insalubres e talvez de insegurança alimentar. Entretanto, a modalidade, a facilidade, a metodologia que pode ser empregada para resolver isso ainda está bastante acessível. Agora, na Rússia, a gente tem a guerra da Ucrânia e milhões de pessoas morrem todos os dias. Mesmo os Estados Unidos mandando mísseis Patriot, mandando para lá também os mísseis muito conhecidos, os Scud. Os mísseis Scud fazem uma defesa muito boa, e enquanto os Patriots são bastante usados nas ofensivas antiaéreas, né, derrubam caça. Inclusive, parece que a semana passada houve a derrubada de um avião russo ali naquelas regiões. Então você percebe como é que o cenário de guerra e de rumor de guerra está acontecendo. Estamos vivendo dias angustiantes, dos quais devemos ter em mente que a Igreja de Cristo é a guardiã da verdade irrefutável. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus, está às portas e está voltando. A tempo e a fora de tempo devemos pregar a mensagem do Evangelho de Deus, que diz respeito à salvação de todas as pessoas. Enquanto nós vemos mobilizações para a guerra, nós temos ainda aqui em nossas mãos a capacidade de falar de paz. Nos levantemos, portanto, e deixemos de ser misóginos com relação a isso, e nós nos constituamos, portanto, mensageiros, portadores daquilo que pode trazer a bem-aventurança humana, que é a graça de estar unido ao próprio Deus de forma intrínseca e irrevogável. Que a Igreja cristã seja, portanto, um parceiro, um ajudador nas capacitações para que a vida humana seja da melhor maneira preservada e também da melhor maneira observada dentro daquilo que nós estamos passando, vivendo e estamos acompanhando pelos noticiários. As nossas orações pelas famílias de todos enlutados. Oremos, irmãos, por aqueles que perderam suas famílias, seus filhos e filhas nessa situação tão trágica. Fica aqui a nossa palavra de consolo no dia de hoje.